Graças a Deus, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vocês passaram bem de ontem para hoje? Graças a Deus. Graças a Deus que os irmãos passaram bem de ontem para hoje, né? Nós estamos aqui reunidos, partimos o pão, nos lembramos do Senhor, nos achegamos mais próximo a Ele. E aí, com esse mesmo sentimento, nós vamos dar seguimento à mensagem que nós estamos compartilhando neste final de semana, que é Atos capítulo 16. Muito obrigado. Senhor Jesus. Irmãos, só para recapitular brevemente o que foi dito na noite de ontem. Senhor Jesus, ontem foi investido um tempo para nós compreendermos a importância da cidade de Filipos, que conforme nós vimos tem todo um contexto histórico, uma terra de muita prosperidade, localizada num lugar extremamente estratégico, recebeu esse nome de Filipos em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, e depois foi um lugar que teve uma batalha muito importante no Império Romano, et tu, Brute? Exatamente, até tu, Brutus, que decorrência da traição que teve no Império Romano, próximo à cidade de Filipe, teve uma batalha muito importante entre os seguidores leais ao imperador morto e dos rebeldes, e os leais do imperador morto conseguiram vencer a batalha e consequentemente viram que aquela não seria mais uma cidade comum, uma cidade qualquer, uma cidade trivial, mas eles decidiram alçá-la ao título de colônia. E nós vimos que uma colônia romana é como se fosse uma extensão do Império Romano em terras estrangeiras. Na sua maioria era composta por soldados, por oficiais romanos, que depois de uma vida inteira dedicada de serviços ao Império, eles recebiam o título de cidadão romano e era enviada a essas colônias, do qual Filipos era uma das mais importantes, porque ligava tanto a Ásia quanto a Europa. E conforme foi dito ontem, Filipos por si só já é uma cidade muito importante, mas o fato que a fez entrar de vez na história é que lá foi a primeira igreja na Europa. Graças a Deus, irmãos, que se humanamente aquela cidade era extremamente importante, quanto mais para a propagação do Evangelho, porque ali era o entroncamento de várias culturas, de várias pessoas que passavam por lá. Então, levando o Evangelho até aquela cidade, as pessoas que ali passavam, consequentemente, acabavam levando o Evangelho para suas cidades de origem. E também nós vimos ontem a conversão calma e serena de Lídia. Enquanto eles estavam reunidos num lugar de oração, enquanto Paulo ia falando sobre o Evangelho, graças a Deus, pelo versículo 14, que diz que: e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Então, na noite de ontem também foi dada muita ênfase à questão de como está o nosso coração. E de maneira muito clara que o problema jamais está na semente, que é a palavra do Senhor, mas a situação de como está o nosso coração. Graças a Deus que nós servimos ao Senhor, que Ele é o semeador que saiu a semear. Além de lançar as sementes, conforme nós vimos na parábola, mas por fé também nós cremos que é aquele que prepara os nossos corações. Então, amados irmãos, se os nossos corações não estão no estado adequado para receber o Evangelho, para estar recebendo as palavras e as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós podemos clamar ao Senhor para que Ele prepare a terra do nosso coração,
tal qual é o hino que nós acabamos de louvar. Senhor Jesus. E Lídia, irmão, conforme nós já conversamos a respeito, era uma mulher de posses, envolvida com o comércio de púrpura, algo que era extremamente difícil de conseguir, porque precisava mais ou menos de 8 a 10 mil moluscos para poder ter 1 grama de púrpura, para poder tingir o tecido. Então nós podemos inferir que era uma pessoa abastada, de tal ponto de convidar os irmãos para se hospedarem em sua casa. Senhor Jesus amado, e se ontem nós vimos um evangelho que chegou de maneira calma, tranquila, para a igreja de Filipos, hoje nós vamos ter a oportunidade de considerar sobre a libertação de uma jovem possessa. A jovem possuída por um espírito adivinhador, era escrava tanto do diabo, que é o inimigo, quanto de homens gananciosos. É Deus também que toma a iniciativa de libertação e conversão. Senhor Jesus, então para esse momento, irmãos, eu separei as porções de versículos que nós vamos ler em 2. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, aqueles que tiverem consigo, lembrando que eu vou estar lendo pela versão King James, mas os irmãos fiquem à vontade para trazer as suas Bíblias e lerem da versão que melhor lhe agradem. Então no capítulo 16, eu vou pedir para os irmãos lerem o versículo 16, as irmãs o 17, os irmãos o 18 e as irmãs o 19. Amém? Senhor Jesus. E aconteceu que nós, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para pronunciar segredos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Puxa. Os irmãos? Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordena a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. Amém. E ele, naquele instante, saiu. Aleluia. O 19. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Senhor Jesus, que situação, né, irmãos? Bem diferente da tranquilidade e serenidade de estar recebendo o Evangelho à beira de um rio. Eu confesso, irmãos, que quando eu estava considerando sobre essa passagem, eu falei, rapaz do céu, Paulo teve muita experiência nessa viagem, né? Por um lado, imagina só, logo no começo, ele queria pegar o Evangelho em determinado lugar, o Espírito impedia. Ele ia para um outro lado, o Espírito também impedia. Graças a Deus que ele teve a visão, né, para passar na Macedônia. E aí depois da conversão de Lídia, uma mulher possuída testemunha sobre eles e ele o repreende e exorciza. Eu falei, rapaz, realmente tem que ter muito cuidado e fazer as separações do que é santo e do que é profano. Dito isso, irmãos, nessa passagem nós vemos algumas questões importantíssimas. Lembrando, nos transportando para essa viagem que nós estamos acompanhando, que Lucas relata, um escravo, de acordo com as leis romanas, ele não era considerado um cidadão, nem sequer uma pessoa, ele era considerado um objeto, uma propriedade do seu senhorio. E a sua única finalidade em vida
era satisfazer os bel prazer do seu Senhor. É o tal do levanta, levanta, pega, pega, fica parado aqui, agora você come, agora você não come. Então aqui eu quero apresentar o primeiro paralelo de como Lídia estava tranquila e de como essa escrava estava sendo atormentada. E aí no versículo 16 ela continua nos dizendo: nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. E aqui, irmão, vale dizer também que no começo do versículo 16 tem uma informação importantíssima que foi ressaltada ontem. A igreja em Filipos, como modelo para nós, era uma igreja de oração, indo-nos o lugar de oração. Então, como comunidade da Irmãos em Cristo de Nova Odessa, nós precisamos ter esse princípio de oração. E aqui nós vimos que não é que ela via o futuro, não é que o inimigo tem essa capacidade. O que ele consegue fazer são deduções, inferições, analisar um contexto e ter uma probabilidade maior de ter acerto, mas não que por si só ele é capaz de ver o futuro. E lembrando, irmãos, conforme nós vimos no mapa ontem, que até o irmão Sérgio nos ajuda, essa cidade era muito perto da Grécia. Então, embora era uma colônia romana, era uma confusão de cultura que só vendo. E eles acreditavam, o que acontecia com aquela mulher? Que ela era uma serva do deus Apolo, né? E no templo do deus Apolo tinham umas cobras, e eles acreditavam que o espírito de Apolo encarnava nas cobras, e aquelas pessoas vendo, aquelas mulheres, né, as pitonisas, vendo aquela deus Apolo encarnado na cobra, elas conseguiam antever, prever fatos que iriam acontecer e aumentar a capacidade humana. Isso nós vemos, irmãos, que quando o homem está longe de Deus, o estado natural da coisa é o paganismo. Porque dentro de cada um de nós, pode colocar a mão no seu coração aqui, ó, existe um vazio que somente Deus pode preencher. Amém. E quando o homem começa a querer ver, saber das coisas futuras que hão de acontecer, nós vemos que é uma questão de falta de fé. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos planejar, muito pelo contrário. E jovens, eu falo para vocês, amem a vinda do Senhor como se Ele fosse voltar amanhã. Amém. Contudo, trabalhe como se Ele fosse voltar daqui a 50 anos. Então não significa dizer que eu vou jogar, viver de maneira desordenada, mas muito pelo contrário, a minha e a nossa esperança está depositada em que ou em quem? Aqui esse pessoal colocava a esperança deles em algo pagão, algo que estavam sendo ludibriados pelo próprio inimigo de Deus, Senhor Jesus. E vale muito a pena dizer que o Evangelho de Lucas, o livro de Atos foi escrito por Lucas, e Lucas, ele era um médico. Ele não tratou essa mulher como uma pessoa que tinha incapacidade mental, uma pessoa que estava sendo enganada, mas ele foi contundente de falar que sobre ela havia um espírito de adivinhação. Senhor Jesus amado, irmãos, a gente precisa estar sensíveis a essas questões. E as coisas do inimigo, exatamente, discernimento, que vem cair exatamente agora, Sérgio. As coisas malignas, num primeiro momento, elas parecem funcionar, mas no seu médio e longo prazo, elas não funcionam. Eu vou dizer uma frase e os irmãos vão completar. Quer ver só um ditado popular? Cuidado, que nem tudo que reluz... Aê!
Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Irmãos, a que preço nós vamos perder o nosso futuro? Ou a preço de que nós vamos trocar? Não estou falando o fato de ser salvo, porque graças a Deus, uma vez salvo, sempre salvo, mas a troco de que nós vamos trocar a presença do Pai? Senhor Jesus. E no versículo 17, veja só, seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos, não tinha vergonha, tá? Era para todo mundo ver mesmo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, te pergunto aqui, não precisam ter medo de responder, tá joia? Ela está falando alguma mentira? Não. Até o demônio sabe. Senhor Jesus amado, ela não está falando nenhuma mentira. Muito pelo contrário, ela faz duas afirmações. Primeira, dos apóstolos: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E depois ela reafirma a mensagem que eles estão trazendo. Anunciam o caminho da salvação. Senhor Jesus amado. Irmãos, mais uma vez, nem tudo que reluz é ouro. Aí eu estava considerando, Senhor Jesus amado, por que Paulo não aceitou o testemunho dessa mulher? Porque veja só, irmãos, se coloque naquele lugar. Foi ocasionado grande alvoroço, porque na Bíblia relata que ela dava muito lucro para os seus senhores. Então, em tese, ela era uma mulher que tinha muita credibilidade perante aquelas pessoas. Por que será que Paulo não falou, viu gente, eu nem preciso falar nada, essa mulher que vocês já conhecem há muito tempo, está exatamente falando quem nós somos e qual é a nossa missão nesse lugar. E aí me colocando na posição para ficar mais claro e evidente ainda, irmãos, vocês sabem que eu sou um advogado, e se a parte contrária do qual eu estou cobrando fala assim, realmente eu devo e o dinheiro está aqui, eu vou falar, excelência, eu não preciso provar nada, ela mesma já falou que deve, para tudo, esquece, eu não vou precisar nem falar nada, falo, conforme a devedora disse, ela assumiu a culpa, ela assumiu o débito. Na lógica humana, nossa, isso aqui é uma porta que Deus abriu, deixa ir para cima. Contudo, irmãos, nós precisamos ter discernimento e clareza espiritual, tal qual Paulo teve. Qual que era a intenção do inimigo? A intenção do inimigo, aqui nós podemos concluir, que era misturar o evangelho com o paganismo. E aquelas maravilhas que Paulo fosse fazer, os milagres que os apóstolos fossem fazer, não fosse dado ao mérito toda a pessoa de Jesus e ao Evangelho, mas olha, na verdade estão fazendo, porque é um pouquinho de Jesus, mas tem o Apolo, tem o Mercúrio, e aí tem todo aquele monte de Deus pagão. Então, irmãos, por isso que a gente precisa ter muita consciência de que às vezes o inimigo nos serve um belo de um manjar que pode ser, até ter uma aparência de verdade, mas a pergunta é, qual é a motivação? E nós vemos também, irmãos, que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Quanto mais isso vindo de um espírito imundo. Graças a Deus pela sabedoria de Paulo e dos demais irmãos que tiveram a sensibilidade de entender que aquilo lá era um espírito enganador do inimigo e que o testemunho dela não iria causar um bom impacto.
E aqui, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Deus não precisa de testemunho do inimigo para o avanço do Evangelho e testemunha da sua obra. Deus precisa de pecadores que recebeu o seu nome e vive de acordo com o seu Evangelho. E graças a Deus, irmãos, que esse Evangelho chegou até nós. O Evangelho, que é o poder de Deus para a libertação e para mudar o nosso presente e futuro, chegou até nós. Senhor Jesus, esse é o poder do Evangelho. Puro e simples. Senhor Jesus, ela insistiu em agir assim, leio 18, por vários dias, e finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, o Espírito, naquele mesmo instante saiu. Senhor Jesus, irmãos, eu estava considerando hoje pela manhã essa porção e, ó Senhor Jesus amado, aqui não tem ninguém com espírito imundo, né? Se tiver, em nome de Jesus, está repreendido. Contudo, às vezes nós temos algumas coisinhas que tem tão poder em nossas vidas quanto o maldito do espírito imundo. O irmão Emerson falou a questão do perdão, que quando nós não perdoamos, nós damos legitimidade para que o inimigo age em nossa vida. Nós temos as maledicências, que às vezes a gente fala mal dos irmãos. Às vezes, irmãos, nós estamos em situação pecaminosa. Ó Senhor Jesus, e isso nos impede de tocar na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, tal qual o espírito imundo. Mas Senhor Jesus, mais uma vez eu digo, jovem, não troque o seu maravilhoso futuro por um momento de ilusão. E adultos, não vamos trocar a nossa história por um momento de ilusão. Senhor Jesus, contudo, irmãos, graças a Deus por Joãozinho, né? Quando a gente era pequeno, não sabia se era Joãozão ou Joãozinho, se era epístola ou evangelho, a gente falava Joãozão e Joãozinho. Irmãos, muito obrigado, graças a Deus por João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1,9. Irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Por mais trevosa que os nossos dias estejam, por mais medonho e negativo, declare, irmãos, o nome de Jesus. Amém. O teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Da mesma forma como Paulo expulsou o espírito imundo em nome de Jesus Cristo, as nossas debilidades humanas e cristãs podem ser superadas e sanadas pelo nome de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! Amém. Graças a Deus, irmãos. Isso, irmãos, por um lado tem que nos trazer
um pouco de uma mistura de seriedade espiritual para poder discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, um grande alerta, mas por um outro lado também tem que nos gerar um sentimento de esperança, porque na pessoa de Jesus Cristo nós temos a nossa salvação, e nesse nome poderoso nós temos libertação, Senhor Jesus. E aí, irmãos, como consequência deste exorcismo, o versículo 19 diz que, percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Senhor Jesus amado, irmãos, o ser humano é muito complicado, né? E principalmente, não é à toa que a palavra nos diz que a raiz, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é errado ter dinheiro, não é errado trabalhar, mas onde nós estamos colocando a nossa esperança? O que tem sido o nosso amor? Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado. Veja, irmãos, eles tiveram ali uma prova clara e inequívoca do poder de Deus, do nome precioso de Jesus Cristo e coisa e tal, mas com o que eles se preocuparam? Com o dinheiro, com o lucro que eles tinham, que pelo esse reboliço todo, devia ser muito. Aqui no versículo 16 diz que dessa forma ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores. Ela tinha mais de um senhor. Rapaz, essa mulher arrecadava tanto dinheiro que ela tinha um condomínio. Olha, eu tenho 10%, 20%, 30%. E essas pessoas não ficaram impactadas com o nome de Jesus Cristo, mas elas ficaram preocupadas que a sua esperança, que estava no dinheiro, a fonte havia secado. Olha o desespero desse pessoal, Senhor Jesus. E o versículo 20 nos diz: e apresentando os magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, Paulo e Silas, sendo judeus, primeira coisa, nem romano eles são. Depois a gente vai ver que Paulo tem uma cartinha na manga, mas guarda essa informação. Primeira coisa, esse pessoal nem é daqui. Se nós estamos aqui, a gente lutou para estar aqui, a gente serviu o império. Aí continua dizendo: eles são judeus, nem romanos são. Perturbaram a nossa cidade. Imagina o alvoroço que não foi aquela cena. E lembrando que nós estamos falando de uma cidade provavelmente muito militarizada, porque os antigos combatentes eram enviados para lá para poder colonizar. E aí continua dizendo, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar, tampouco praticar. E aqui vem falar exatamente da religião, do avanço do evangelho, porque os romanos, para poder ter algum culto, os romanos tinham que autorizar. O judaísmo era, mas até então o cristianismo, o levar o evangelho às pessoas, isso ainda não era permitido. Senhor Jesus. E então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-lo espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro, carcereiro, você não perde por esperar, viu? Recomendando ao carcereiro que os vigiassem com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele, o carcereiro, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmãos, então essa é a situação e o contexto desses versículos do começo da igreja em Filipos. Uma igreja que foi girada a princípio de maneira tranquila com Lídia, que nós vimos a importância da oração, de ter um coração adequado,
mas depois teve uma libertação grandiosa, do qual nós precisamos ter discernimento do que vem de Deus e das obras do inimigo, conforme está escrito na palavra, que nós não devemos menosprezar os desígnios do inimigo. E por fim nós vemos que essa ação gerou uma reação, do qual os seus senhores, daquela mulher que foi liberta, eles não estavam preocupados em receber o evangelho, mas estavam preocupados com a sua fonte de lucro. E criou tal reboliço e conseguiram fazer com que Paulo e Silas fossem presos sob o olhar cuidadoso do carcereiro. Esse é o encargo deste final de semana, de estar trazendo para os irmãos. Semana que vem nós vamos continuar esse relato e será um final de semana maravilhoso, do qual nós iremos poder ver a conversão do carcereiro. E lembrando, irmãos, que nós não podemos limitar o agir de Deus em nossas vidas. Para alguns, Ele vem falar de forma mansa e tranquila, mas para outros, Ele precisa chacoalhar as cadeias. O importante é que Deus fale conosco e que nós tenhamos ouvidos atentos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Agora eu vou liberar para os irmãos estarem compartilhando uns 5 minutos sobre o que os irmãos consideraram, têm desfrutado sobre o que nós estamos vendo no livro de Atos. Jesus Cristo é o Senhor.